vai levar a arte e cultura para todos os lugares, para todas as pessoas, nos momentos mais inusitados. Então, esperem. Olá, amigos da Gazeta, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Casarão do Carmo para bater um papo com a secretária de Cultura de Mogi das Cruzes, Kellen Chacon. A gente vai conversar sobre as ações da cultura e também sobre o que está por vir. Bom, para começar, eu vou pedir para a Kellen se apresentar para vocês, contar um pouquinho de quem ela é e da história dela. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu venho da trajetória do magistério, né? Mas o magistério, ele foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, não foi uma escolha direta de dizer, eu quero fazer o magistério. Na verdade, a minha escolha mais profunda, direta e objetiva foi a história. E estudando história, eu acabei me envolvendo com o magistério também, né? E criando grandes laços entre a pesquisa em história e a docência. Depois eu acabei trilhando uma carreira dentro do magistério, me tornei diretora de escola, supervisora de ensino, trabalhei na rede pública e na rede privada, fui professora na universidade, enfim. Como eu disse, o magistério foi acontecendo naturalmente na minha vida, né? Mas para além disso, eu costumo dizer que eu sou uma apaixonada por literatura, por filosofia, pelas artes, por tudo aquilo que traz o caráter humano, que nos faz pensar, que nos faz sentir e compreender a vida. E como que essa bagagem sua, tudo que você já aprendeu e estudou na vida, tem te auxiliado nessa trajetória, nessa nova trajetória como secretária? Na verdade, toda a bagagem, inclusive do magistério, me auxilia muito na parte administrativa, porque a Secretaria de Cultura, ela é um órgão público como qualquer outro, como eu venho da trajetória do serviço público municipal, inclusive, né? Eu sou servidora há 27 anos, esse ano faço 28 anos de carreira no setor público municipal aqui em Mogi. Então, isso me ajuda a saber como funciona a máquina, administrativamente, quais são os prazos, como são os ritos dos editais, dos contratos, dos convênios, mesmo da relação com os servidores, né, a vida funcional dos servidores. Então, isso me auxilia muito na organização dessas questões que são mais burocráticas, mais essenciais, sem as quais não anda, né? A secretaria não anda sem essa organização, isso é essencial. E para além disso, essa minha outra paixão, essa minha vertente pela filosofia, pela arte, pela cultura, especialmente pela expressividade da estética, ela me ajuda a entender um pouco o universo artístico, né? Que é muito complexo e que tem linguagens que a todo dia eu estou aprendendo coisas novas. Bom, a gente está aí um pouco mais de 100 dias, né? Você assumiu a pasta, que a gestão Caio Cunha assumiu Mogi. E essa fase é uma fase mais de planejamento, uma fase mais de pensar, de entender tudo que está acontecendo, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Mas eu queria que você fizesse um balanço de como foi esses 100 primeiros dias e o que foi feito pela secretaria. Então, essencialmente, nesses 100 primeiros dias, nós fizemos mesmo a organização da equipe, nós tivemos um processo seletivo para selecionar os novos membros da equipe que estivessem alinhados com o nosso projeto de trabalho. Nós fizemos esse alinhamento em forma de reuniões de planejamento, portanto, planejamos todo o cronograma do ano, corremos atrás das fases, né, sanitárias que foram mudando, então tivemos que alterar alguns cronogramas, algumas ideias, alguns planejamentos que tínhamos já pensado, e com isso, infelizmente, algumas coisas que deveríamos ter começado a realizar em março não pudemos realizar. Mas foi muito interessante porque nós aprendemos a ser mais criativos, mais tolerantes e inclusive menos ansiosos, porque todos nós, né, da equipe nova, chegou com uma ansiedade, uma vontade de colocar as atividades já logo
na rua mesmo, né? Já colocar as coisas para acontecer. Infelizmente a gente não conseguiu, mas foi muito importante porque nós conseguimos planejar melhor as ações. E aí começamos a implementar algumas coisas de um outro modo, começamos a pensar todas as nossas propostas para este ano dentro do universo digital. Então, tudo o que planejamos, mesmo com as melhoras que nós temos certeza que virão, nós já planejamos para estar ou em plataforma digital ou em formato híbrido. Bacana. Bom, falando agora um pouco mais sobre a pandemia, né, que é uma situação que impacta muito a cultura. Queria que você falasse desse impacto e, aproveitando isso, falasse a respeito das leis de incentivo e como elas têm auxiliado nesse momento. Pois é, a pandemia ela foi um limitador importantíssimo para a classe artística. E eu costumo brincar com o secretário de esportes que as nossas duas pastas foram as primeiras a serem afetadas e com certeza serão as últimas a retomar as atividades tradicionalmente como tinham, né, por essência antes. Então nós estamos tentando nos reinventar. O ano passado a Lei Aldir Blanc foi um grande incentivo do governo federal, mas para além da Lei Aldir Blanc também houve um incentivo promovido pelo governo do estado de São Paulo e pelo município de Mogi, então isso ajudou demais os artistas. Contudo, não houve essa prorrogação, nem do governo do estado, nem do governo federal. Então o que fizemos? Agora, neste primeiro quadrimestre, nós estamos lançando editais emergenciais. Então, a primeira medida emergencial que nós tivemos foi o Festival Cultura Mogi em Casa, que ele não foi um edital, não foi um chamamento público, na verdade ele era uma atividade de uma outra natureza que a Secretaria ia propor como uma abertura dos trabalhos do ano mesmo, com contratação direta, que era a forma mais rápida, mas acabou virando também um motivador de ser um pequeno incentivo, né? E nós temos aí 4 editais, dos quais 2 já vão entrar no ar hoje à noite, e nesses editais a prefeitura está investindo dos cofres públicos municipais R$535 mil. Então é um aporte bastante grande que nunca foi feito nessa proporção já logo no início do ano, porque a gente entende que não dá para continuar esperando o governo do estado, o governo federal. É emergencial que a cultura de Mogi comece a agir nessas frentes. Para além disso, nós vamos abrir nossos espaços, em especial o Estúdio Municipal de Áudio e Música, para que os músicos possam fazer lives lá, porque tem uma boa acústica, tem uma boa internet, tem uma boa iluminação que a gente vai preparar para eles. E assim eles podem fazer lives lá sem custo nenhum e monetizar essas lives. Então é um outro tipo de incentivo. Estamos buscando aí conversas com o pessoal das casas noturnas para pensar como é possível, de alguma forma, auxiliar esse setor também, que foi bem prejudicado e que também, de alguma forma, é entretenimento, é lazer, mas também é cultura na cidade, também promove os nossos músicos, nossos artistas, né? Então, a gente está bem preocupado com isso. Para além disso, a gente tem em junho uma mostra de dança já preparada, uma mostra de congada também já preparada. A gente tem também em setembro a primeira festa literária de Mogi das Cruzes, que vai durar 2 semanas, as 2 últimas semanas, mas tem muita coisa para vir em setembro, em comemoração também ao aniversário da cidade, que aí é um pouco de segredo, não vou te contar, porque a gente está planejando um mês inteiro com algumas festividades, como eu disse, que muito provavelmente ainda sigam nesse modelo do digital, ou do drive-in, ou do drive-thru, né? Ou você passa por algum lugar e retira alguma coisa, enfim. A gente está pensando várias estratégias não convencionais para que a gente garanta a população participar da melhor forma possível. Bom, nesses tempos tão difíceis que temos passado, né? Abril aí é o pior mês da pandemia no país. Qual a importância da cultura, mesmo que dessa maneira digital, da arte na casa das pessoas, chegando às pessoas? Qual a importância disso? Então,
Eu leio muito, né? Acho que todo mundo me conhece das redes sociais, pelos meus projetos de leitura e tal. E todo mundo que me acompanha um pouco sabe que eu tenho alguns grandes ídolos, assim, alguns grandes ícones que são escritores que marcaram muito a minha vida. E um deles é Dostoiévski. E eu tomo para mim sempre e trago isso muito aqui para a Secretaria de Cultura, que é uma frase dele que ele diz: a beleza salvará o mundo, né? E eu acredito muito nisso. Acredito muito, muito nisso. Acredito que neste momento de pandemia, em que pessoas precisam ficar isoladas em casa, pessoas precisam ficar limitadas, né, de suas rotinas, de seus entes queridos, de seus passeios, inclusive de tomar sol muitas vezes, não é? De ver a natureza, de apreciar outras coisas em conjunto, outras vivências em conjunto. A arte, em qualquer uma de suas expressões, é essencial para a saúde mental, inclusive, dessas pessoas, para que as pessoas consigam sobreviver com algum tipo de esperança, porque a arte, ela traz essa elevação, né? O que é a arte? O Fernando Pessoa, que é um outro grande escritor que eu gosto muito, ele sempre dizia, afinal, o que é a arte? A arte não é só o belo, a arte é aquilo que eleva a alma, né? Então a filosofia também é arte? Sim, a filosofia também é arte, porque ela também eleva a alma. E ela eleva a alma mesmo sendo dissonante, porque às vezes eu vejo uma coisa que ela não é harmônica, mas ela faz com que eu pense, ela me põe a refletir, ela me põe a pensar, ela me põe a discutir, ela me põe a me redescobrir como pessoa. Então é muito importante. Eu acho que as plataformas de streaming nunca foram tão acessadas como nesse momento, né, da pandemia, justamente porque elas oferecem linguagens variadas de arte, que vão desde musicais, documentários, filmes, desenhos animados, comédias, enfim, exposições de arte, que hoje é possível você visitar qualquer grande museu do mundo, e inclusive os museus de Mogi, tá? Oh, que bacana. É possível também você visitar isso online, então é muito importante que as pessoas tenham essa possibilidade de ter contato com algo que as eleve, porque a condição sanitária que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, é tão deprimente. Eu tenho certeza que hoje, nesse momento em que estamos falando, não existe alguém que já não tenha perdido um ente querido, né, por conta da Covid. Então, é um privilégio estarmos vivos, mas é também muito necessário nos fortalecermos de alguma forma, né, dessa tristeza imensa. E é só a arte que pode fazer isso. Muito bacana. Para finalizar, eu queria que você falasse para o pessoal que está nos acompanhando o que eles podem esperar da Secretaria para os próximos meses, para os próximos anos. Bom, a gente tem muita coisa pela frente. Esse festival, por exemplo, de literatura que eu falei, esse vai ser só o primeiro, portanto nós vamos ter 4 festivais, um a cada ano. Festival de dança, nós temos uma parceria lindíssima sendo construída aí com a Secretaria de Educação. Então, cultura e educação vão trabalhar muito juntas. Nós temos uma parceria linda com a Secretaria de Esportes também. A gente pretende formar um time aí incrível para mandar para as Olimpíadas. Bom, tem muita coisa. A gente está construindo uma programação para a TV Câmara, então a gente vai ter um canal. Um canal não, né? Uma programação extensa na TV Câmara, em que todas as secretarias vão ter conteúdos interessantíssimos lá para a população, isso com auxílio da produção da Secretaria de Cultura, e tem muito mais coisa vindo por aí. Só que algumas coisas a gente ainda mantém em segredo, porque não dá para contar tudo. Quando puder contar, a gente volta e conta tudo. É isso que eu ia falar, mas vocês voltam para saber das novidades, porque tem muita coisa bacana. Agora, uma coisa que a gente tem muito forte é que a gente vai dar
oportunidade de tirar as manifestações culturais dentro dos locais, dos ambientes que são os tradicionais. A gente vai levar a arte e cultura para todos os lugares, para todas as pessoas, nos momentos mais inusitados. Então, esperem que assim que a condição sanitária estiver boa, que as pessoas puderem circular, muitas surpresas acontecerão no cotidiano das pessoas aqui no Mogi. Secretária, muito obrigada pela disposição, pelo bate-papo. O espaço está aberto, se quiser deixar as redes da Secretaria de Cultura para o pessoal acompanhar tudo o que vai acontecer, deixar uma mensagem, fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, a Secretaria também está aberta, inclusive aberta a sugestões, a nossa construção ela é coletiva, nós já começamos o primeiro ciclo de diálogos abertos que aconteceu, teve 22 encontros e agora em maio nós estamos preparando o segundo ciclo, então contamos com a participação de todo mundo que se interessa em arte e cultura nesta cidade, para estar junto conosco, debatendo as diretrizes das nossas políticas públicas para construirmos isso coletivamente. E é muito importante que vocês nos acompanhem nas redes também para dar sugestões, para apontar aquilo que vocês gostariam e tudo o que nós estamos fazendo se está a contento. Então segue lá, é tudo Cultura Mogi, @Cultura Mogi, e vocês vão receber todos os nossos comunicados, os nossos novos movimentos e as nossas novas criações. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.